Incidências e prevalências. Incidências e prevalências é um conceito epidemiológico. São as duas principais medidas de frequência de uma doença. Você sabe o que é prevalência? Prevalência nada mais é que a proporção de indivíduos acometidos por uma determinada doença em um determinado momento. Não é uma simples contagem de indivíduos doentes, mas a proporção de indivíduos doentes dentro do total da população. A taxa de prevalência é calculada da seguinte forma: número de casos conhecidos de uma determinada doença dividido pelo número da população vezes K. Lembrando que o K é uma constante, ou seja, pode ser 10, 100, 1000 e assim por diante. Vamos usar como exemplo o câncer do colo de útero. Vamos supor que queremos saber qual a prevalência da doença em uma determinada população. Obviamente, teremos que contar somente a população feminina, já que homens não podem desenvolver essa doença. Temos um total de 50 mil habitantes do sexo feminino, sendo que 840 já estão com a doença. Qual a prevalência dessa população se tratando de câncer do colo de útero? Prevalência é igual a 840 dividido por 50 mil, vezes 1000. Vou usar o 1000 como exemplo nessa conta. 840 dividido por 50 mil, nós temos um total de 0,0168. 0,0168 vezes o 1000, temos o total de 16,8, arredondando 17 mulheres para cada 1000. Ou podemos também multiplicar, ao invés do 1000, por 10.000 e dar um total de 168 para cada 10.000 mulheres. Ou seja, 168 casos para cada 10.000 mulheres. E incidência? Você sabe o que é? A incidência não tem como objetivo medir o número de casos que existem, mas ela visa medir a quantidade de novos casos que surgem em uma população em um determinado período de tempo. A taxa de incidência é calculada da seguinte forma: número de casos novos da doença dividido pelo número da população em risco, vezes K. Imaginem comigo: Santo André, verão, janeiro, fevereiro, 34 graus, todo mundo na rua, passeando, conversando, brincando, tomando cerveja, sorvete. E de repente, cai uma chuva muito forte, fazendo com que alague diversos pontos da cidade. E como é de se esperar, surgem diversos novos focos de mosquito da dengue, deixando assim a população em estado de atenção. O boletim do Ministério da Saúde informa que a cidade de Santo André registrou 43 novos casos de dengue, de janeiro de 2019 a abril de 2019. Levando em conta que a cidade tem cerca de 700 mil habitantes, qual é o índice de incidência da doença? Vamos calcular? Incidência é igual a 43 dividido por 700 mil vezes 100 mil. Agora eu vou usar 100 mil como exemplo. No caso, 100 mil seria o K, tá? A constante. 43 dividido por 700 mil dá 0,061. 0,061 vezes 100 mil dá um total de 6,1. Arredondando, 6. Ou seja, temos a incidência de 6 casos para cada 100 mil habitantes. E ainda não acabou, tem mais. Olá, meu nome é Líbano Monteiro, eu sou médico psiquiatra e a pedido das meninas eu vou falar um pouco sobre a epidemiologia do suicídio, bem brevemente,
Nós calculamos a taxa de suicídios sempre por 100 mil habitantes. Então, um determinado número para cada 100 mil habitantes. Isso é global, mundial. Então, todos os países calculam dessa forma. No Brasil, a taxa de suicídios é de 6 para cada 100 mil habitantes. Isso é considerado um número médio, tá? Não é uma taxa alta. Se nós levarmos em conta os números absolutos, ou seja, não proporcionais a cada 100 mil habitantes, nós temos como a China e a Índia representando quase 50% de todos os suicídios no mundo. E os principais fatores de risco para o suicídio estão relacionados a 2 fatores principais. O primeiro deles é a tentativa de suicídio prévia, ou seja, quanto mais vezes a pessoa tenta o suicídio, maior a chance de ele ser consumado. E o segundo principal fator de risco é a presença de algum transtorno mental. Virtualmente, todas as pessoas que tentaram suicídio têm algum tipo de transtorno mental. Os principais deles são o transtorno depressivo maior, o transtorno bipolar do humor, a esquizofrenia, transtornos relacionados ao uso de substâncias e os transtornos de personalidade. E não devemos esquecer que a questão suicida ela é um contínuo, ou seja, a tentativa é só a ponta do iceberg. Na verdade, para cada mais ou menos 100 pessoas, 17 pessoas durante a vida têm algum tipo de pensamento suicida. Dessas 17 pessoas, mais ou menos 5 pessoas evoluem com um tipo de planejamento. Como será executado o ato suicida? E desses de planejamento, de 5 pessoas que planejam, mais ou menos 3 pessoas de fato tentam o suicídio. E com relação às tentativas, há mais ou menos 5 tentativas para cada suicídio consumado. Nesses casos, os homens conseguem mais que as mulheres, ou seja, a consumação do ato suicida para os homens é maior, normalmente por conta de uso de métodos mais letais. Porém, as mulheres, via de regra, tentam mais que os homens. Os métodos mais comumente utilizados estão relacionados à ingestão de medicações ou de venenos, enforcamento, precipitação de altura, uso de arma de fogo, entre outros. Esses são os principais aqui no nosso país. E os fatores de risco são preveníveis, ou seja, há possibilidade sim de intervir, não diretamente no suicídio, mas nos fatores que aumentam a chance dele acontecer. Esses são os principais dados atuais relacionados à epidemiologia do suicídio e eu estou à disposição. Obrigado. Eu sou o Pedro. Hoje eu vou falar sobre incidência. Os casos de doença. É medido usado. É usado para medir novos casos de doença. É usado para saber o potencial de uma doença. Proporção de pessoas doentes na população. Uma simples contagem de pessoas doentes. Em duas Não olha. Foram acometidas pela essa doença. É usado em 2 medidas principais de frequência. De pelo. Parabéns, senhora Júlia. Você não tem sarampo. Você sabe o que foi decretado o surto de sarampo? Ah, então todo mundo vai ter que tomar vacina de novo. Senhora Kathleen, você tá com sarampo. Isso é epidemiologia. de novo. E isso
Epidologia. Muito obrigado. E boa noite. Hoje, agora, a gente vai apresentar a trilha pessoal. Boa noite.